mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tapioca, 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 tapioca. Segura, mastruz com leite. Maria tá peneirando. Goma e massa de mandioca. Maria tá peneirando. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, certo? E esse clima junino, minha gente, dá uma animação, né? Mas infelizmente temos que estar em casa, né? E comemorar cada um na sua casa com sua família, tá? Mas a prof aqui não podia iniciar o mês de junho caracterizada junina, né? De roupa junina, tá? E escolhi essa música de Mastruz, que ela é bem animada, certo? Pra gente comemorar essa época. Infelizmente a situação não é momento de comemorar, mas temos que comemorar porque estamos vivos e com saúde, não é isso? Mas vamos embora para as nossas aulas online! Olá, pessoal! O nosso assunto de hoje é sobre o reino plant, certo? Vamos lá? O reino plant, são seres eucariontes, certo? São seres que possuem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, lembram de seres eucariontes. São autótrofos, aquele que produz seu próprio alimento. E no caso eles realizam a fotossíntese, são seres fotossintetizantes, ok? O reino plant é dividido em dois grupos, como vocês estão vendo aí, os criptógamos como os fanerógamos, tá? Os criptógamos são plantas que não produzem flores e nem sementes, exemplos musgos e samambaias. E os fanerógamos são aquelas que produzem flores e semente, como os pinheiros, mangueiras, roseiras, coqueiros e etc, ok? As criptógamas são divididas exatamente, ainda há a subdivisão delas em dois, tá? A primeira aí é as briófitas. O que são plantas briófitas? São plantas que não têm um bom crescimento, são plantas pequenas, que chegam a atingir até 7 centímetros de comprimento. São plantas avasculares, pois eles não têm os vasos condutores para o seu crescimento. A sua nutrição é por meio de difusão, célula a célula. Por ela ser pequena, as raízes ela consegue absorver do solo certos nutrientes e ela leva até as folhas. É pequena, tem como levar por difusão, tá certo? Outra coisa também, para ocorrer a reprodução desse tipo de planta é pela água. No caso, o gameta masculino, chamado de anterozoide, vai até o encontro do gameta feminino, chamado de oosfera, certo? Ao fecundar, dá origem a uma nova planta chamada de prótalo, ok? Elas podem ser representadas por plantas hepáticas, corpo achatados, fixados no solo por meio de rizoide. Lembrando, antes que eu esqueça, as briófitas elas são divididas em três partes. Rizoide, pequenas raízes, filóide, pequenas folhas e cauloide, pequenos caule, ok? Aí, as plantas hepáticas, certo? Tem aí os antóceros, que são plantas com corpo multilombado. Lembrando, vocês estão olhando aí e acham que elas são grandes, mas na realidade é a imagem que foi ampliada, mas elas são pequenas, ok? E temos aí os musgos, são plantas que possuem rizoide, cauloides e filóides, que é pequenos caules, pequenas folhas e pequenas raízes, certo? Como eu expliquei anteriormente a vocês. Ela chega de 7 centímetros até 7 centímetros. Tem umas que chegam até 20. É raro, mas existe, tá? 20 centímetros de comprimento, 21, não passam de 25 centímetros, tá? Vão ter livros que vocês vão achar 7, 10, 15, mas na realidade não passam de 25, ok? É melhor. Como eu falei anteriormente, depende da água para a reprodução, pois ela não consegue se reproduzir sem a presença da água, tá? O gameta feminino, como eu falei também, é a oosfera e o feminino e o masculino é o anterozoide, certo, gente? Em seguida, nós temos o segundo grupo, que é as pteridófitas. As pteridófitas, elas já diferem um pouco das briófitas, porque são plantas vasculares. Elas têm sim o tecido condutor. Elas são bem maiores, podem atingir metros de altura, diferente da briófita, que atinge apenas centímetros, né?
Foram as primeiras plantas que apresentaram tecidos de sustentação. No caso, elas têm flores, caule e raízes, tá? Ela não tem miniaturas, como a gente falou anteriormente. No caso, essas características é o que permitiu que elas se mantivessem eretas, ok? Aí mostra a imagem de uma pteridófita, certo? Aqui temos a Selaginella, são plantas do deserto do México também, plantas pteridófitas, ok? Em seguida, nós temos as gimnospermas. Sim, os gametas masculinos e femininos das pteridófitas também são os mesmos das briófitas, tá? O anterozoide e a oosfera, certo? O anterozoide é o gameta masculino que vai ao encontro do feminino pela presença da água, ok? Em seguida, nós temos os outros dois grupos, certo? Que possuem flores e sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas, certo? O que são plantas, as gimnospermas, na realidade? São plantas que, na realidade, elas não necessitam mais da água, como a briófita e a pteridófita. Nesse caso aqui, elas conseguem se reproduzir pelo vento, que é os grãos de pólen, que é a parte masculina da planta, tá? Elas conseguem se reproduzir pelo processo chamado de polinização, que eu vou explicar. Possuem sementes sem frutos, elas não têm frutos, ok? Diferente das angiospermas que têm frutos, certo? E reproduzem de maneira sexuada. No caso, os grãos de pólen, como eu falei para vocês, vão ao encontro do gameta feminino, certo? Que é o óvulo, no caso, o ovário em si. Possui estróbilos. Os estróbilos são tanto o gameta feminino como o masculino. Em uma só planta, ela possui os estróbilos, certo? Nessa mesma planta, ela tem tanto a parte feminina da planta como a parte masculina. Então, ela consegue se autorreproduzir. Nos estróbilos femininos são chamados de óvulos e nos masculinos são chamados de grão de pólen, que eu falei para vocês. Esse grão de pólen ele vai pelo vento, a reprodução, certo? Temos aí a gimnosperma, os pinos, ningra, certo? E o pinheiro silvestre e o pinheiro manso. São 3 tipos de gimnosperma, ok? Que não dão origem a frutos, certo? Temos aí a próxima característica, são as angiospermas. As angiospermas, ela tem a reprodução sexuada, ela precisa do outro indivíduo para que haja reprodução, igual às gimnospermas, certo? Possui sementes e frutos, ok? Diferente da gimnosperma, que só tem as sementes, não originam os frutos. As flores podem ser completas, formadas por um pedicelo ou pendúculo, e são divididos em cálice, conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas. Androceu, que é o sistema feminino, certo? E o gineceu, que é o sistema masculino. Então, houve uma troca aí, tá? No caso aqui, o androceu, certo? É o sistema masculino, que é os estames, e o gineceu é o sistema feminino, certo? Vamos lá. Corrijam aí. Angiospermas, desculpa, passei rápido aqui, deixa eu voltar. Aí nós temos aí flor de romã, temos a papoula. A papoula, na realidade, ela produz um néctar, que quando os insetos se alimentam do néctar da planta, ela faz a reprodução. Nesse tipo de planta, desse tipo de espécie aí nas angiospermas, dessa classificação, elas podem se reproduzir tanto pelo vento, pelos grãos de pólen, feita a gimnosperma, como também pelos insetos. Quando os insetos se alimentam do néctar da planta ou até do fruto dela, ela deixa os grãos de pólen de outra planta que ele se alimentou, certo? Nessa que ele está se alimentando no momento. E ela então consegue fazer a reprodução sexuada. É uma relação mutualística que ocorre entre os insetos e as plantas. Lembrando que relação mutualística é um tipo de relação onde ambos são beneficiados, ok? Aí tem a papoula opiácea silvestre, certo? As angiospermas lírio, né? Quando é o sistema reprodutor delas, as flores apresentam apenas um androceu ou um gineceu, sendo, portanto, flores masculinas ou flores femininas, respectivamente. Em uma planta, ela não tem os dois, não, feito gimnosperma, não, tanto masculino como feminino. Nas angiosperma, ou ela vai ser masculina, ou ela vai ser feminina, tá certo? A reprodução pode ser também pelo vento e pelos animais, como eu falei para vocês. Se ela for pelo vento, os grãos de pólen, que se fixa, no caso de uma planta, o vento leva e ela consegue se reproduzir em outra, certo? E nos animais é quando o animal está se alimentando daquela planta,
tirando o néctar dela ou até o fruto mesmo, ela consegue fazer a reprodução sexuada. Os grãos de pólen que estão fixos no corpo desse animal vai diretamente para a planta, certo? Aí temos aí as angiospermas, a popola dormideira e a popola do México, ok? São espécies aí. As angiospermas são divididas em dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? As monocotiledôneas, ele tem apenas um cotiledone, é um milho. Exemplo, aquela parte branquinha do milho ali é chamada de cotiledone, que é um embrião, tá certo? Então, quando ela possui só um, ela é mono. Quando ela possui dois cotiledones, no caso o feijão ela tem os dicotiledone. Quando eu abro o feijão, ela tem as duas partes do embrião, que é aquela partezinha branca. Então, o feijão é uma dicotiledônia, certo? Aí temos o milho e o feijão, como vocês viram. O que difere também uma monocotiledônia de uma dicotiledônia. Vamos ver aqui, ó. A raiz dela. Veja a raiz de uma planta monocotiledônia, certo? São em forma de feixes. E veja a raiz de uma dicotiledônia. É uma raiz pivotante. No caso, nós temos aí uma raiz principal, tá certo? E suas ramificações. Já a raiz da monocotiledônia, ela não tem uma raiz principal, ela tem várias raízes. Não temos como saber qual é a raiz principal, certo? O caule dela. Geralmente, o caule de uma monocotiledônia é normalmente sem crescimento, em espessura, feito umas herbáceas, como os bulbos e rizomas, feito vocês estão vendo na imagem. Já um tronco, o caule de uma dicotiledônia, como ele é mais espesso, certo? E são como os caules lenhosos. Veja também, dentro do caule, os feixes vasculares das monocotiledôneas são bem espalhados. Já na dicotiledônia, são em forma de círculos, ok? Aqui é irregular, aqui é mais organizado. A folha. Veja a folha de uma monocotiledônia. Ela é como se fosse uma folha, tem uma bainha, certo? E tem geralmente desenvolvida uma nervura, como se fosse uma folha paralela, ok? Já uma dicotiledônia, ela é formada, é uma folha peciolada, certo? Olha o formato dela, ok? E é quase sempre reduzida, a bainha dela não é tão longa feita a monocotiledônia, certo? A flor, ela geralmente tem 3 sépalas, lembrando que as sépalas é a parte verde da flor e as pétalas são as partes coloridas. Então, na monocotiledônia, geralmente ela tem 3 sépalas e 3 pétalas, certo? Já na dicotiledônia, ela tem 5 sépalas e 5 pétalas, tá? Lembrando que as sépalas é a parte verde e as pétalas é a parte colorida, ok? Eita, desculpa. Temos aí a semente da monocotiledônia, como eu falei para vocês, possui apenas um cotiledone, que é essa parte aqui do embrião, que é um milho, certo? O cotiledone dele é reduzido, não tem reserva, certo? E nós temos aqui o feijão, que tem 2 monocotiledones, feito vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Que é o embrião, certo? Também sem reserva, ok? Então, assim, no reino plant existem 4 classificações. É preciso que vocês lembrem disso, tá? As briófitas e pteridófitas, certo? Só que as briófitas são plantas avasculares, que não têm tecido condutor. A alimentação dela é de célula a célula, certo? Por meio de difusão. São plantas que é dividida em rizoides, pequenas raízes, cauloide, pequenos caules, e filóides, pequenas folhas, certo? E a reprodução é pela água. Lembrando que o gameta masculino é anterozoide e o feminino é oosfera. Já as pteridófitas, ela difere porque ela é uma planta vascular. Ela tem tecido condutor, ela pode atingir metros de altura. Enquanto a briófita não passa de 25 centímetros, a pteridófita ela chega a metros, certo? Então são vasculares, por ela ser maior, ela tem que ter esse tecido condutor, ok? Não é mais rizoide, cauloide, é assim, caule, raiz e folhas, certo? A reprodução é do mesmo jeito pela água e a parte masculina é chamada de anterozoide e a feminina de oosfera, certo? Em seguida, nós temos outros 2 grupos que possuem sementes, certo? Umas com flores e outras não. Na realidade, as gimnospermas são plantas com sementes, certo? Só que elas não produzem frutos, tá? E por ela não produzir fruto, ela pode, em uma plantação, ela pode ter o sistema masculino e feminino. Ela faz a polinização, que no caso é pelo vento, não mais pela água. E tem a parte masculina e a parte feminina. A parte feminina é o óvulo e a masculina
os grãos de pólen, certo? E as angiospermas, elas, como vocês viram aí, elas têm frutos, certo? Tem sementes com frutos. E a polinização delas também pode ocorrer pelo vento e também pelos animais. A partir do momento que um inseto se alimenta da planta, é um tipo de relação mutualística, ela também faz a reprodução sexuada. Aí tem a planta feminina e a planta masculina, ok? Não se reproduz mais também pela água, não conseguem se reproduzir, sim pelo vento e sim pelos insetos, ok? E dentro das angiospermas, vocês podem ver as subdivisões, como as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Pela imagem, vocês vão saber diferenciar elas, ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vou mandar a atividade para que vocês possam fazer e verificar se realmente há alguma dúvida ainda sobre o assunto que está sendo trabalhado, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.